Bem, pessoal, para auxiliar as nossas aulas, eu vou resolver alguns exemplos e vou gravar aqui esses vídeos e vou passar para vocês. Então, o nosso primeiro exemplo vai ser aqueles algoritmos simples que a gente estudou lá em Introdução à Programação de Computadores e em linguagem C, ok? Então, executem o C++ Builder. Inicialmente, como todos vocês já estão sabendo, ele cria um formulário, que são as janelas do nosso aplicativo. E por trás aí tem o nosso código, né? Então é interessante a gente salvar logo o projeto e esses arquivos logo de cara. Então a gente clica aqui em Save All, ou a tecla aí, ou a combinação de teclas, né? Shift Ctrl S. Ou então pelo menu aqui File, ou File, né? E Save All. Nesse caso eu vou salvar aqui numa pasta chamada Exemplos e nessa subpasta média. Esse primeiro arquivo que é ser salvo é o código fonte propriamente dito, tá? Então esse aqui eu vou chamar de form principal. Verifiquem que é a extensão, né, que é CPP. Em seguida ele pede para salvar o nome do projeto. Então aqui eu vou chamar de média, vou colocar sem acento. Beleza. Então, como a gente falou nas nossas aulas aí ao longo dessa semana, inicialmente a gente tem que fazer algumas modificações do nosso formulário, tá? Então vamos lá. A primeira delas, e aqui a ordem não é importante, né? Depende do que você lembrar na hora ou do que você definir. Vamos modificar aqui o título da janela, né? Então, tem um formulário. A lista de objetos ela fica disponível aqui nessa caixinha chamada de Object to View. Então todos os objetos que a gente inserir aqui no formulário, eles vão ser listados aqui, ok? E como a gente falou nas aulas iniciais de orientação a objeto, os objetos eles possuem atributos, né, que nesse caso aqui são chamados de properties ou propriedades, que ficam bem aqui no Object Inspector, properties. E além disso, além dos atributos, eles também têm os métodos, né, que nesse caso aqui são os eventos ou events, certo? Então, para modificar aqui o título da janela, a gente utiliza uma propriedade do formulário chamada caption, tá? Então, antes de fazer a modificação, você tem que verificar se você selecionou o objeto corretamente. Então você seleciona clicando aqui no formulário, como eu estou fazendo, ou então aqui pelo Object Tree View, tá? Só para garantir. Uma outra forma também é pelo Object Inspector, clicando aqui, ó, nesse menu suspenso. Como só tem um componente, ou perdão, um objeto, então só está aparecendo form. Então form 1 selecionado, ó, como indicado. Aí eu vou à procura do caption dele, que vai inserir aqui um título na janela. Então você digita aí qualquer coisa, né? Então vou colocar aqui cálculo da média de um aluno, ok? Em seguida, uma outra propriedade interessante para modificar é a cor, né? Então tem aqui a propriedade color, e você clica aqui aqui do lado direito e aparecem as opções, né? Menu suspenso, tem várias cores aí. Em geral a gente usa essa CLBTN Face ou a App Workspace, porque essas cores elas se adaptam ao tema do Windows que está ativado, né, no momento. Nesse caso aqui eu vou deixar essa padrão que é a CL, né, CL de color, BTN Face, como está aí. Caso você prefira qualquer outra cor, basta ir clicando, né, e colocar uma cor aí que você achar mais conveniente, tá? Então deixa eu voltar aqui para a cor que estava, CLBTN Face, ok? Em seguida a gente
pode alterar também o estado da janela, né? O Windows State. Nesse caso, eu quero que ele que a janela, né, no caso o formulário, ele tenha o tamanho que eu defini aqui dentro do ambiente de produção, tá? Então a gente vai ajustar esse tamanho e o tamanho que a gente deixar aqui é o que a gente quer que seja mantido quando o programa estiver sendo executado, certo? Vamos também tirar aqui essa opção de maximizar, né? Porque eu não quero que o usuário maximize a janela. Então a propriedade aí que a gente vai atrás é a border style não, border icons, né? Você clica aqui no sinalzinho de mais para expandir, né? E procura maximizar. Altera aqui para false e essa opção vai ser desabilitada. A questão da border style também é interessante, porque eu não quero que o usuário ele faça isso aqui com a janela. Eu quero que o tamanho se mantenha fixo, que o usuário ele não altere as dimensões da nossa janela. Então, em border style, eu clico single, ele desabilita. Tem outras opções, mas para o nosso caso aqui específico, o single ele já serve. As demais opções de janela a gente vai explorar à medida que a gente for avançando no curso. Ok? Beleza, deixa eu ver se falta mais alguma coisa aqui. Acho que por enquanto é isso. Tá? Como eu quero calcular a média de um aluno, eu vou ter que inserir duas caixinhas de entrada e no caso uma de saída, né? E mais três labelzinhos para ajudar aí na orientação, tá? Então os componentes são isso aqui, ó. Tem aqui a paleta de componentes. Na extenda, insira aí 3 labels, ó. 1, 2, 3. Tá? Deixa eu arrastar para cá. Insira também aqui 3 edits. 1, 2, 3. Ok, aí, nesse caso eles estão desalinhados, né? Vou alinhar logo. Você pode selecionar ou utilizando o mouse. E para uma seleção mais, digamos, mais específica, basta segurar a tecla Shift e clicar nos componentes que você quer selecionar. No caso, eu vou selecionar as 3 edits e quero que eles fiquem alinhados à direita ou à esquerda ou igualmente espaçados, né? Então basta clicar após ter selecionado os componentes com o botão direito do mouse, aqui em Position e aqui em Align, né? Alinhamento. Então na horizontal eu quero que eles fiquem alinhados à esquerda e na vertical eu quero que eles tenham sejam espaçados igualmente, né? Tem espaços iguais entre eles. Então tem um space ali, né? Aqui, ok, beleza. Tá? A mesma coisa com as labels, só que as labels eu vou alinhar aqui de acordo com cada edit, né? Então, deixa eu alinhar aqui. Selecionei, Position, botão direito Position, Align. Eu vou alinhar apenas na horizontal, então vou colocar aqui Right Side, né? Lado direito. Pronto, estão alinhadas. Em seguida você pode adicionar aí no caso eu vou utilizar um, né? Depois a gente ensina como limpar os campos. Inserir o botão e aqui eu dou uma ajustada. F12. Beleza, então a janelinha da gente já está pronta. E agora vamos modificar aí as captions, né? E a propriedade text da edit. Então a primeira label, assim como a gente falou com o formulário, ela também tem uma propriedade chamada caption. Então essa primeira label aqui, eu selecionei ela, posso selecionar clicando diretamente aqui sobre o componente, no Object View Label, ou utilizando o Object Inspector, né? Utilizando a lei suspensa, e Label 1 aqui. Então a caption dela, eu vou chamar vou digitar nota
nota 1. Mesma coisa para label 2, só que ela vai receber a nota de número 2. Lembrando que a caption ela aceita qualquer tipo de caractere, tá? Seja símbolo, espaço, acentos, e por aí vai. Essa terceira label aqui ela vai armazenar pra gente, ou ela vai indicar, né? Onde exibiremos a média, o cálculo da média. Beleza, já alterei. Deixa eu só dar uma posicionada mais pra cima, né? Selecionei todos. Ajustado aqui. Nesse caso eu quero modificar a fonte da propriedade caption dessas labels, né? Então seleciono todas as três, né? Seguro aqui Shift, seleciono todas elas. E a label ela tem uma propriedade fonte, que já é bem conhecida nossa aí, né? Para quem é usuário do Windows. Então nesse caso eu vou selecionar a fonte Arial. Vou colocar negrito, aumentar aqui o tamanho para 10. E ó, a cor azul. Quanto ao tamanho e a cor, você tem que usar o bom senso, né? Vai colocar um amarelo ou uma cor que dificulte a leitura por parte do usuário. Aqui o 10 ficou muito grande, vou colocar 8. 9. Beleza. Então deixa eu só arrastar mais aqui pra direita. Eu quero essa galera alinhada à direita. Pronto. Tá, vamos só apertar F9 aqui para compilar. Vamos apertar F9 aqui pra a gente ter uma noção de como tá ficando, tá? Vou clicar aqui pra... Ou você clica aqui nessa setinha verde ou aperta F9. Então tá aí, ó. Tá? Repare que as edits elas estão com conteúdo aqui. A gente vai já tirar bottom, não tá fazendo nada porque não tem nenhum código associado a ele. Então beleza, tá ficando bom. Deixa eu selecionar agora aqui as edits. A edit ela não tem uma propriedade caption. Ela tem uma propriedade chamada text, que é justamente o conteúdo dela. Então vamos procurar aqui text. Oxente, cadê? 4. Ah, tá certo. Selecionar só as edits. Tá aqui, ó, text, né? Você apaga o conteúdo, né? E também eu vou alterar logo a cor. A cor dela, eu particularmente gosto de uma cor chamada CL Info BK. Pronto. Você pode também modificar as bordas, ó. Bevel inner, kind, alta e border style. Aí também é questão de critério de vocês. Borda interna e externa, o estilo dela. Orange. Eu vou tirar assim, não, pra ficar mais ou menos assim. Pra ficar assim, né, no meu caso. Então você altera aí de acordo com o que você achar conveniente. Tá? E vamos agora trabalhar em cima do botão. O botão ele tem uma propriedade caption também. Então eu vou alterar. Eu vou chamar de calcular. Beleza, então a gente dá um F9 aí para compilar. A gente tem para ter uma noção de como está ficando o nosso programa, né? Então, beleza, a parte do design, né, da interface já foi finalizada. Vamos inserir agora o código. Antes da gente partir para o código propriamente dito, é interessante a gente dar nome para os objetos que a gente vai utilizar. Neste caso, a gente vai trabalhar basicamente só com as edits, né, com as 3 edits. Então é interessante que a gente dê nome a elas.
para facilitar a referência a elas dentro do nosso algoritmo. Então selecionei aqui a primeira edit, procuro a propriedade name. Lembrando que name, essa propriedade name, ela segue a mesma regra de nomeação de variáveis, né? Não pode ter espaço, não pode começar com número, não pode ter caractere especial, essas coisas, tá? E aqui é sensitivo também. No caso dessa nossa edit aí, eu particularmente gosto de fazer uma referência ao componente e em seguida dar um nome, né? Então eu vou digitar assim, edt, aqui é uma edit, essa aqui vai ser a nota 1. A mesma coisa para próxima edit. Aqui name, edt, nota 2. Essa aqui vai armazenar a média, então edt média. Beleza, repara que aqui no Object View ele já aparecem as edits com os nomes modificados. Beleza, então agora a gente vai pro código. Uma observação que eu faço, deixa eu só executar rapidão aqui, é que tudo que a gente digita dentro das edits, mesmo que sejam números, são considerados, mesmo que sejam números, né? Tipo, eles são considerados do tipo um dado do tipo string, tá? Então lá no nosso algoritmo a gente vai ter que pegar o valor que é digitado dentro das edits e converter para o tipo de dados que a gente quer trabalhar. Então vamos lá. Nesse caso, o calcular é que vai, digamos, executar aí o trabalho. Então a gente dá um clique duplo aí sobre o botão calcular. E a gente tem que criar algumas variáveis, né? Variáveis internas ao algoritmo, para a gente poder fazer a manipulação e o processamento de dados. Então no caso, para o cálculo da média, eu vou criar algumas variáveis, né? Nota 1, nota 2 e uma variável chamada média. E agora eu peço a atenção de vocês aqui nesse aspecto. A nota 1 ela vai receber o que está armazenado na propriedade text da edit média. Mas como eu falei para vocês, tudo que é digitado dentro da caixinha aqui, essa caixinha de entrada, né, edit, é do tipo texto. Então essa atribuição aqui, ela não vai ser processada, né? Vai dar um erro aí na execução do programa. Então eu tenho que pegar o que está armazenado aqui na propriedade text da edit nota 1 e converter para o tipo de dado float. Tá? E nesse caso o C++ Builder ele oferece uma função, tá? Que é a str, né, string to float, né? str to float, que recebe como argumento justamente o conteúdo aqui de text, né, da edt1. Ele pega o que está aqui e converte para float e armazena em nota 1. A mesma coisa a gente faz para a nota 2. Então aqui S. Caso você não saiba de cabeça o nome da função, digita a parte dela e em seguida você usa a combinação de tecla Ctrl mais barra, que ele completa para você. Ok? Então aqui vai ser edt nota 2. Lembrando que aqui é sensitivo, né? Então se você digitar aí uma letra errada, ele vai dar erro, né? na hora de execução. Beleza, a gente pegou os valores. Agora a gente vai calcular a média, né? Que é nota 1 mais o conteúdo da variável nota 2. Vou pegar tudo isso aqui e divide por 2. Em seguida, a média ela vai ser armazenada na propriedade text da edt média, né? Então, edt média, na propriedade text dela, vai receber o conteúdo da média. Pronto. Algoritmo finalizado. Tá? Então, vamos executar para ver se funciona.
Volta aqui 10, 8,5. Tá aí, cálculo sendo executado.